Por mais de 2 décadas, a polícia do estado do Oregon trabalhou com uma estatística indefinida, mas alarmante. Em 24 anos, de 3 pequenos condados vizinhos, Days, High e Black County, desapareceram sem deixar rastro 104 pessoas, sendo que a mais velha mal havia completado 15 anos. Cada desaparecimento era registrado como um incidente separado. Acidentes, fugas de casa, perdidos nas florestas e montanhas. Nenhum dos investigadores sequer suspeitava que dezenas de casos inexplicáveis pudessem estar conectados entre si, até que na manhã de 11 de fevereiro de 2002, o despachante do serviço de resgate recebeu uma ligação curta e anônima. O homem do outro lado da linha pronunciou uma frase que por muitos anos determinou o rumo da investigação. Prédio antigo da escola Daysbury. Verifiquem o porão e os cemitérios ao redor. Em seguida, a ligação foi cortada. O interlocutor desconhecido nunca mais ligou. A equipe investigativa que chegou ao antigo prédio da escola Daysbury algumas horas depois não tinha ideia do que iriam enfrentar. O prédio estava abandonado há quase 26 anos, desde o fechamento oficial da escola em 1976. As portas de entrada estavam bloqueadas com tábuas, as janelas tampadas com madeiras, mas os investigadores conseguiram entrar quebrando uma das vidraças laterais. Os ambientes internos estavam cobertos de poeira espessa e mofo, porém na primeira inspeção não foi possível descobrir sinais suspeitos. No entanto, o verdadeiro mistério estava mais profundo. O porão do prédio inicialmente parecia absolutamente padrão: prateleiras velhas, móveis quebrados, livros didáticos descartados. Mas a atenção de um dos investigadores foi atraída por uma estranha diferença no nível do piso de concreto em um canto do ambiente. Observando mais atentamente, os operativos conseguiram perceber que não era um piso, mas um painel de concreto camuflado que, com algum esforço, foi possível mover para o lado. Atrás dele havia uma porta metálica maciça com uma fechadura que não deveria existir em um prédio escolar. O cômodo do porão atrás da porta revelou-se uma verdadeira surpresa até mesmo para criminologistas experientes. Era um ambiente cuidadosamente equipado, com paredes completamente cobertas por camadas espessas de isolamento acústico. Um cabo de alimentação elétrica separado levava a um disjuntor oculto, destinado a desconectar o fornecimento de energia da fonte principal. Mas o objeto mais incomum neste porão cuidadosamente escondido foi um freezer industrial, funcionando em plena potência e escondido no canto mais distante do ambiente. O ar no porão estava intensamente impregnado com o cheiro fresco de cloro, completamente inadequado em um prédio onde as comunicações hidráulicas foram desconectadas ainda em 1976 após o fechamento da piscina. Examinando o piso de concreto próximo ao freezer, o investigador John Parks notou um pequeno fragmento de crachá, no qual se lia dificilmente o ano de formatura. 1991. Este detalhe pela primeira vez permitiu ligar diretamente o quarto secreto com os desaparecimentos de jovens ocorridos na região. A partir deste momento, os investigadores finalmente tiveram suspeitos reais. Ray Fredericks, que em 2002 já tinha 68 anos, era zelador da escola e trabalhou lá desde meados dos anos 70. Os moradores locais várias vezes notaram como o homem retornava ao prédio da escola já depois de seu fechamento oficial, o que causava muitas perguntas e rumores. Ele próprio, nos primeiros interrogatórios, insistia que simplesmente controlava o estado do prédio, embora não tivesse autorização oficial da administração do condado para visitar a escola abandonada. O segundo suspeito foi Mark Holloway, professor de educação física de 45 anos, que oficialmente nunca foi funcionário do prédio antigo, porém regularmente usava sua academia para treinos noturnos de alunos. Em 1989, ele teve antecedentes criminais por briga, e esta circunstância adicionava suspeita ao seu perfil. Na primeira conversa com a polícia, ele confirmou que na noite de 10 de fevereiro estava no território da escola até a meia-noite. Mas estes depoimentos de Holloway rapidamente começaram a despertar dúvidas.
Ele não conseguiu apresentar provas de permanência na academia, já que a administração escolar instalou o sistema de videovigilância apenas um ano após os eventos descritos, em 2003. A ausência de gravação das câmeras automaticamente o colocava sob suspeita. Porém, verificações posteriores rapidamente mostraram que Holloway foi visto por 2 testemunhas em um bar próximo na noite de 10 para 11 de fevereiro, tornando assim seu álibi plausível e convincente. Enquanto a polícia lidava com os suspeitos, a equipe investigativa de criminologistas abriu o freezer industrial maciço encontrado no porão. Dentro, foram descobertos recipientes de PVC cuidadosamente selados, cada um equipado com uma marcação estranha. Em um dos recipientes lia-se claramente a inscrição B1983. As paredes plásticas densas não permitiam determinar imediatamente o conteúdo, porém um dos recipientes acidentalmente rachou durante a extração descuidada. Da rachadura caiu um pequeno fragmento de osso claramente antigo. Agora, a investigação, pela primeira vez, obteve evidências materiais capazes de esclarecer o destino daqueles que já há quase um quarto de século não podiam ser encontrados nem pelos parentes, nem pela polícia. Não havia mais volta, e a investigação passou para um novo e sombrio patamar. Já no dia seguinte, 12 de fevereiro de 2002, a investigação se deparou com informações inesperadas relacionadas a um dos principais suspeitos, Mark Holloway, professor de educação física. Os operativos, verificando o livro de registros da segurança escolar, descobriram um padrão estranho. A partir de 1995, Holloway estava no território da antiga academia da escola Daysbury, exatamente a cada segunda-feira do mês. O tempo de sua permanência era claramente fixado pelos seguranças, sempre das 10 da noite a 1 da madrugada. Esta descoberta não parecia casual e exigia explicações. O investigador sênior John Parks solicitou e comparou os dados dos livros de registro com as datas dos desaparecimentos. Os primeiros resultados foram alarmantes. Das 36 noites quando Holloway estava oficialmente na academia do prédio antigo, 3 datas coincidiam exatamente com as datas de desaparecimentos de jovens moradores do Black County. Estes 3 casos anteriormente eram considerados casuais e não conectados entre si. Agora a polícia, pela primeira vez, conseguiu estabelecer pelo menos uma ligação indireta entre o suspeito e os desaparecidos. No mesmo dia, Holloway foi chamado para uma nova conversa. Parks apresentou-lhe o livro de registros e pediu para explicar a razão de uma permanência noturna tão regular no prédio. A resposta de Mark foi calma e preparada antecipadamente. Ele chamou isso de inventário de equipamentos esportivos. Mas a versão do suspeito quase imediatamente foi questionada. A secretária da administração da escola Daysbury, Catherine Wells, confirmou à investigação que o inventário oficial era realizado estritamente 2 vezes por ano e exclusivamente durante o dia. Horários noturnos para tais procedimentos nunca foram usados. Holloway não conseguiu explicar convincentemente por que repetidamente violou esta regra e por que precisava de tal regularidade. Parks fixou a contradição na ata do interrogatório, mas ainda não apresentou ao suspeito nenhuma acusação. Na mesma manhã, os operativos receberam mais um testemunho que à primeira vista parecia significativo. Um dos ex-alunos da escola, Timothy Shaw, informou à polícia que supostamente viu pessoalmente Holloway no território do prédio antigo ainda em 1988. Timothy afirmava que Holloway foi visto por ele próximo à quadra esportiva, no período noturno. O problema era que o emprego oficial de Holloway na escola ocorreu apenas 5 anos depois, em 1993. Assim, a testemunha colocava o suspeito no prédio da escola alguns anos antes dele ter acesso oficial. Porém, o estudo detalhado do arquivo do Departamento de Recursos Humanos rapidamente enfraqueceu esta versão. Parks descobriu que em 1988 Holloway sequer residia no estado do Oregon. Registros de sua carteira de trabalho confirmavam que ele estava no estado vizinho de Idaho, trabalhando como assistente de treinador em uma pequena escola esportiva privada. A probabilidade de a testemunha simplesmente ter confundido as datas tornou-se óbvia.
A investigação marcou esta informação como não essencial para ser a etapa atual da investigação. Na noite de 12 de fevereiro foi entregue o primeiro relatório da perícia médico-legal realizada sobre o fragmento de osso encontrado no dia anterior. Segundo a conclusão do perito criminalístico, os restos encontrados pertenciam a uma pessoa do sexo feminino com idade entre 10 e 12 anos. A perícia determinou que a morte ocorreu no período entre 1982 e 1984. Para Mark Holloway, esta descoberta, à primeira vista, tornou-se uma justificativa parcial. O álibi documentalmente confirmado dizia que no início dos anos 80 ele realmente vivia e trabalhava a centenas de quilômetros do condado Days. Os investigadores tiveram que reconhecer que Holloway não poderia estar envolvido precisamente neste episódio, porém excluir completamente sua participação nos desaparecimentos após 1993 seria prematuro. Assim, pela primeira vez na investigação apareceu o conceito de álibi geográfico. Agora os investigadores deviam não apenas comparar datas, mas considerar os deslocamentos dos suspeitos em diferentes períodos de tempo. Holloway permanecia no status de suspeito, mas a investigação começou a duvidar que precisamente ele fosse responsável por todos os desaparecimentos registrados. Verão de 1984. O turno de 8 horas na fazenda da família Walsh já havia terminado quando a senhora Walsh descobriu que seu filho de 9 anos, James, não havia retornado para casa. Apesar da óbvia preocupação, a família tomou uma decisão inesperada: não recorrer à imprensa e manter o ocorrido em segredo de estranhos. James começou a ser procurado pelas forças de parentes próximos e vizinhos, evitando a atenção de jornalistas e perguntas desnecessárias. Apenas alguns dias depois, quando as buscas não deram resultado, a família finalmente comunicou o desaparecimento à polícia. Mas o que forçou os pais a atrasar este comunicado e ficar em silêncio? A resposta só veio à tona muitos anos depois. Já em 2002, a equipe investigativa especial do estado do Oregon levantou os arquivos dos serviços sociais do condado High County. Entre muitos papéis foi descoberto um registro relacionado diretamente ao pai de James, Peter Walsh. No final dos anos 70, ele recebeu uma sentença condicional por contrabando de álcool fornecido para festas locais. À primeira vista, um crime insignificante. Porém, foi precisamente ele que forçou Peter a evitar qualquer contato com órgãos oficiais. Temendo que as autoridades começassem uma verificação da fazenda e encontrassem violações mais sérias, o pai decidiu atrasar o máximo possível o recurso à polícia. Este atraso custou caro demais. O primeiro interrogatório oficial dos pais de James na polícia ocorreu em 20 de junho de 1984. Os policiais do High County trataram a situação com indiferença surpreendente. Na ata daquele ano permaneceu uma formulação que posteriormente causou indignação de muitos. Consideramos fuga. A senhora Walsh, muitos anos depois, já em 2022, deu entrevista a jornalistas. Ela comentou brevemente esta versão dos investigadores de 1984 assim: eles não escutavam. Simplesmente disseram que o menino se divertiria e voltaria. E nós sentíamos que havia acontecido algo completamente diferente. Os depoimentos dos pais não influenciaram na posição da polícia, e o caso foi rapidamente fechado como não essencial. A família Walsh teve que passar por este período independentemente, não sabendo que se tornaram parte de um quadro muito maior e sombrio do que estava acontecendo na região. Mas uma pista ainda assim foi fixada nos materiais iniciais do caso. O vizinho da família Walsh, um fazendeiro idoso chamado Joseph Bryan, mencionava uma van verde estranha que ele viu próximo à fazenda no dia do desaparecimento de James. Bryan insistia que não era um carro familiar aos moradores locais. Não uma picape, mas precisamente uma van com um logotipo Northwest aplicado na lateral. Apesar dos depoimentos seguros da testemunha, a polícia de 1984 não deu atenção a este fato. Os registros rapidamente ficaram no arquivo, entre muitos outros papéis. Por longos anos, este testemunho foi considerado insignificante.
Até que, em 2002, a equipe investigativa do estado levantou os documentos da empresa North Waste. A empresa se dedicava ao transporte e processamento de resíduos químicos, e entre os documentos daquele período apareceu pela primeira vez um nome já conhecido da investigação: Ray Fredericks. A assinatura R. Fredericks foi encontrada nas contas da empresa de junho de 1984. Este foi o primeiro documento real ligando diretamente o zelador da escola com a North Waste e, possivelmente, com o desaparecimento de James Walsh. No caso, apareceu pela primeira vez um rastro concreto levando a outro suspeito. As perguntas que a polícia do High County perdeu quase 2 décadas atrás agora ganharam nova ressonância. A investigação precisava descobrir quão ativamente a van verde foi usada nos locais de onde os moradores desapareciam sem deixar rastro. O estudo das rotas e documentos mostrou que a van poderia cobrir a distância da fazenda dos Walsh até a escola Daysbury, em apenas 25 minutos. Isso foi confirmado pela simples logística rodoviária. A confirmação do envolvimento de Fredericks tornava-se cada vez mais provável, mas os investigadores ainda não tinham certeza completa. Na manhã de 13 de fevereiro de 2002, os operativos do grupo Task Force chegaram com ordem oficial número 20.458 para a busca na casa de Ray Fredericks. A inspeção cuidadosa dos ambientes trouxe um resultado inesperado e extremamente importante. No depósito antigo, escondidos atrás de caixas de papelão com ferramentas, foram descobertos 27 cadernos cuidadosamente empilhados. Todos estavam assinados à mão, e as datas nas capas claramente cobriam um intervalo temporal de 1976 a 2001. O detalhe mais incomum dos cadernos foram as faixas coloridas nas lombadas. Inicialmente foram tomadas como casualidade ou forma de marcação estética, mas logo ficou claro que por trás desta coloração escondia-se um sistema pensado e extremamente importante de codificação. A questão era apenas sobre o que exatamente significavam essas cores. A primeira pista foi revelada quando o grafólogo iniciou a análise do conteúdo. O caderno número 4 continha o seguinte registro: C78, R07, 14. A perícia estabeleceu que C significava nome do condado, R, idade, e 14, dia do mês quando ocorreu o desaparecimento. Este sistema simples e simultaneamente terrível permitia a Fredericks manter registro de cada caso separado. Porém, sobre o significado das cores nas lombadas ainda não havia clareza completa. Os peritos apenas supuseram que as cores poderiam significar classificação mais detalhada das vítimas, mas detalhes concretos ainda não eram conhecidos. Paralelamente à decifração dos cadernos, a polícia tentou obter comentário do próprio Fredericks. Porém, Ray recusou quaisquer depoimentos, usando o direito à 5ª emenda da Constituição dos Isinkhunumewa. Os investigadores podiam contar apenas com perícia independente. Precisamente pela perícia grafológica foi estabelecida mais uma circunstância-chave. Nos registros estava presente uma segunda caligrafia. O perito imediatamente a caracterizou como feminina. Porém, numa observação mais atenta, descobriu-se outra particularidade. A segunda caligrafia não era constante, seus contornos mudavam constantemente. Surgiu a hipótese de que alguém especialmente imitava diferentes estilos de escrita, tentando esconder a verdadeira maneira de escrever. Ficava claro que o segundo autor não era cúmplice no sentido completo da palavra. Isso parecia mais uma tentativa premeditada de confundir os rastros. Entre os objetos pesquisados foi encontrado também o caderno número 19, datado de 1999. Nele, os criminalísticos inesperadamente descobriram impressões digitais de Mark Holloway, segundo o suspeito do caso. Holloway foi imediatamente chamado à polícia para interrogatório repetido. Ele explicou sua presença por ter algum tempo atrás ajudado Fredericks a limpar papéis de arquivo do pó, não conhecendo seu conteúdo real. A explicação parecia superficial, mas os operativos rapidamente entenderam que esta versão correspondia perfeitamente às circunstâncias confirmadas por outras testemunhas.
Holloway foi oficialmente removido de todas as suspeitas, seu status mudado para fechado. Agora restava à investigação concentrar-se exclusivamente na figura de Fredericks. Enquanto isso, a perícia de grafologia, realizada por equipe separada de peritos, deu mais um resultado inesperado. Todos os elementos femininos dos registros não eram simplesmente imitação de amostras casuais. Os peritos estabeleceram que essas letras foram cuidadosamente copiadas de cartazes infantis de agitação e propaganda impressos em massa nos Essinhewa nos anos 50. Esta descoberta imediatamente rejeitou a suposição sobre uma segunda pessoa real que poderia ajudar diretamente Fredericks. O segundo autor dos registros factualmente era um fantasma, apenas imitação hábil. Isso mudou cardinalmente a perspectiva da investigação. Se não havia uma segunda pessoa, então a responsabilidade por todos os desaparecimentos recaía exclusivamente sobre um suspeito, Ray Fredericks. Porém, para avançar, a investigação necessitava entender o sistema de cores nas lombadas dos cadernos, bem como decifrar definitivamente todas as codificações internas. Na manhã de 14 de fevereiro de 2002, a atenção da equipe investigativa novamente se concentrou no ambiente do porão do prédio antigo da escola Daysbury. A questão que não dava paz aos investigadores: como Ray Fredericks conseguiu esconder de olhos estranhos o consumo de energia do freezer industrial por quase um quarto de século? Segundo todos os papéis oficiais e esquemas, o freezer simplesmente não podia existir. A rede elétrica da escola foi desconectada quase imediatamente após o fechamento do prédio em 1976, e qualquer uso de energia deveria ter sido descoberto imediatamente. Não obstante, o freezer funcionava adequadamente durante todo este tempo, permanecendo despercebido para os serviços públicos e autoridades. Para decifrar este enigma, foi convidado o engenheiro elétrico do condado Days, Matthew Sanders. Ele rapidamente descobriu que no porão do prédio foi instalada uma linha elétrica separada. O cabo saía além dos limites do prédio através de um túnel cuidadosamente camuflado e estava conectado a um gerador antigo, quase esquecido, instalado ainda no início dos anos 70 para a iluminação da quadra esportiva. Porém, esta não era simplesmente uma linha esquecida. O medidor nesta alimentação separada, marcado como EC3, estava supostamente lacrado ainda em 1974. Na realidade, após inspeção mais cuidadosa, o perito estabeleceu que o lacre era uma falsificação grosseira, fabricada não antes de 1979. Assim, Fredericks usou uma fonte separada de energia elétrica oficialmente considerada há muito desconectada e sem dono por quase 25 anos. O investigador sênior John Parks interrogou o engenheiro Sanders tentando entender por que tal consumo excessivo de energia não foi notado antes. Sanders expressou surpresa, notando que tal consumo parecia extremamente incomum, especialmente após o fechamento da piscina escolar em 1976, que era a principal fonte de gasto de energia. A piscina foi conservada, mas o consumo não caiu ao nível esperado. Porém, Sanders supôs que na administração poderiam não ter dado importância ao pequeno consumo constante de energia, atribuindo isso a vazamentos técnicos ou erro de medições. O próprio Fredericks categoricamente recusou dar quaisquer esclarecimentos, continuando a manter silêncio. Tentando entender como os gastos com energia elétrica permaneceram despercebidos, os investigadores obtiveram acesso aos documentos financeiros da escola Daysbury dos últimos 25 anos. O estudo atento dos papéis mostrou que as contas pelo consumo de energia do gerador antigo eram adequadamente pagas do orçamento da escola. Isso criou a ilusão de que a administração conscientemente fechava os olhos para gastos incomuns. Mas conversas posteriores com ex-diretores da escola e funcionários da contabilidade convenceram os operativos de que este fato era mais resultado de simples omissão burocrática. Ninguém prestava atenção às somas insignificantes e ausência de detalhamento dos pagamentos pelo gerador, considerando isso o resto do passado. O rastro falso revelou-se apenas negligência sistemática, sem base criminosa. Enquanto isso,
A investigação alcançou novo nível, conectando especialistas do Laboratório Criminalístico do FBI. O agente federal que examinou o cabo de força fez uma descoberta inesperada. Na cobertura externa do cabo foram descobertos vestígios de substâncias orgânicas que, após perícia inicial, foram identificados como sangue e inclusões gordurosas. Após análise detalhada, foi possível estabelecer a data aproximada de origem das manchas, período dos anos 80. Os especialistas determinaram que os vestígios biológicos se preservaram graças à substância conservante específica que caiu na cobertura. Porém, permanecia pouco claro como exatamente os vestígios apareceram no cabo. Ainda ninguém podia afirmar se isso foi resultado de contato casual durante transporte de algo, ou se o cabo se tornou testemunha de eventos mais sombrios. A investigação estava no limiar de mais uma descoberta importante. A conexão do FBI e a descoberta de vestígios biológicos no cabo de força confirmavam a seriedade da situação e indicavam a escala dos crimes sobre os quais até este momento podiam apenas supor. Na manhã de 9 de março de 1991, o casal Lynch descobriu que sua filha mais nova não havia retornado para casa após o passeio noturno. Em pânico, eles percorreram os vizinhos, verificaram as redondezas próximas e apenas algumas horas depois comunicaram o incidente à polícia. Já em um dia, os investigadores receberam depoimentos do vizinho mais próximo da família Lynch, o idoso Robert Evans. Robert afirmava que na noite do dia anterior viu um homem em uniforme que confiantemente conduzia a jovem Lynch em direção à faixa florestal adjacente à rodovia antiga, raramente usada por automóveis. Evans descreveu a forma do desconhecido, especialmente notando a presença de emblema específico na manga do uniforme. Seria este Ray Fredericks. Para confirmar ou refutar a versão do vizinho, os investigadores começaram verificação de fotografias arquivais dos funcionários da escola Daysbury de 1991. Entre as fotos, os operativos descobriram foto de Ray Fredericks, no qual ele estava fotografado em casaco de inverno com emblema na manga correspondente à descrição de Evans. A semelhança revelou-se impressionante. O pequeno logotipo representando a letra estilizada D coincidia completamente com os depoimentos da testemunha. Assim, pela primeira vez surgiu a possibilidade de claramente ligar a descrição do sequestrador com a aparência e uniforme de Fredericks. Em fevereiro de 2002, 11 anos após o incidente, os operativos novamente interrogaram Evans para verificar a solidez de suas lembranças. A testemunha confiantemente repetiu a descrição do emblema, sublinhando que lembrou precisamente da letra D, porque foi fácil distinguir mesmo de longe. Para a confirmação dos detalhes, a investigação se dirigiu ao perito local em heráldica, professor Michael Sheridan. O professor confirmou que tal emblema realmente foi usado no uniforme escolar do condado Days, porém também indicou detalhe importante. Oficialmente, ele foi removido da roupa dos zeladores da escola durante 1991. Isso significava que se Fredericks usou tal uniforme em março, fez isso já não oficialmente ou por iniciativa própria. Este detalhe ainda mais fortaleceu as suspeitas em relação a Ray Fredericks, embora ele próprio continuasse evitando quaisquer explicações e comunicação com a investigação. Porém, nem todas as testemunhas estavam certas da versão com participação do zelador da escola. O irmão mais velho da menina desaparecida, Jason Lynch, que no momento do desaparecimento da irmã tinha 15 anos, declarou que um dia antes do ocorrido viu próximo à rodovia antiga um caminhão estacionado. Jason supôs que o homem que o vizinho viu poderia ser um caminhoneiro casual, não tendo nenhuma relação com a escola ou moradores locais. Tal versão parecia a investigação menos convincente, mas ainda assim foi levada em consideração e deixada para a verificação mais detalhada. Enquanto isso, os investigadores receberam mais uma confirmação inesperada dos diários codificados de Fredericks encontrados anteriormente. No caderno relativo a março de 1991 foi encontrado um registro curto, D91F9. Os operativos imediatamente notaram que o código coincidia por data com o desaparecimento da filha da família Lynch. A combinação D91 poderia indicar o condado Days e ano do desaparecimento. A letra F ainda permanecia enigma,
Mas mesmo sem esta explicação exata, a coincidência parecia extremamente suspeita e fortalecia a ligação do incidente com a personalidade de Fredericks. A investigação novamente se aproximou da decifração da história terrível e confusa, mas ainda não tinha provas suficientes para definitivamente fechar versões alternativas. Apesar das indicações claras, a versão com participação do caminhoneiro continuava permanecendo aberta. Na manhã de 18 de fevereiro de 2002, ao Departamento de Polícia do Condado Dade, apresentou-se um jovem que se identificou como Chris Wilson. Ele voluntariamente informou que foi precisamente ele quem ligou anonimamente uma semana atrás, indicando à polícia o prédio antigo da escola Daysbury. Mas o mais importante em seus depoimentos foi uma fita de vídeo de 8 milímetros filmada por ele ainda em 1994, que ele cuidadosamente guardou e escondeu de olhos estranhos por 8 anos. O que forçou Chris a ficar calado tanto tempo? E o que exatamente foi fixado nesta fita? Após visualização inicial da fita, feita com participação do investigador John Parks, ficou claro por que o jovem se decidiu pela ligação anônima, mas hesitou em revelar sua identidade. Na gravação de vídeo, feita do interior do automóvel através do para-brisa, estava claramente visível uma van verde estacionada próxima ao prédio da escola tarde da noite. Uma pessoa facilmente reconhecível como Ray Fredericks abria o porta-malas da van. Dentro havia um saco grande, cuja forma e tamanho imediatamente despertaram suspeitas. Porém, a atenção dos investigadores foi atraída também pelo áudio gravado junto com o vídeo. No quadro, distintamente, era ouvido um fragmento contínuo e repetitivo de riso infantil. A perícia de áudio confirmou que o som estava sincronizado com comandos de voz por radiocomunicação para encomenda de substâncias químicas. Isso parecia um mascaramento intencional de sons, escondendo a verdadeira natureza do que estava acontecendo. O investigador imediatamente fez a Chris a pergunta óbvia: por que ele manteve prova tão importante em segredo todos esses anos? Wilson explicou que no momento da filmagem era apenas adolescente e sinceramente acreditou que o visto estava relacionado com preparação para espetáculo escolar. Chris sabia que Fredericks trabalhava na escola, por isso decidiu que o estranho áudio-riso era apenas brincadeira ou elemento de encenação. Além disso, Chris confessou que temia a reação da polícia se tivesse entregue a gravação antes. Ele supunha que os agentes da lei poderiam perceber os sons estranhos na fita como falsificação grosseira ou brincadeira estúpida de adolescentes. Após divulgação da gravação de vídeo, os advogados de Fredericks ativamente se incluíram no processo, tentando usar as incertezas no quadro em seu favor. Na fita realmente era impossível examinar o rosto de quem estava no saco. A defesa declarou que o visto não era mais que decorações teatrais e os sons estranhos de riso infantil, apenas efeito sonoro incomum para evento escolar. Este argumento, por algum tempo, realmente forçou a investigação a duvidar da comprovação completa da gravação, deixando o rastro falso aberto. Porém, na noite do mesmo dia, graças à análise especial da gravação de vídeo realizada por peritos do FBI, o quadro ganhou nova dimensão alarmante. O estudo fotoespectrográfico permitiu revelar detalhes anteriormente imperceptíveis. Na superfície do saco claramente sobressaía o contorno de uma pequena mão. O tamanho e contornos da mão não deixavam dúvidas sobre a idade de quem poderia estar dentro. Esta descoberta imediatamente transferiu a fita de vídeo da categoria de provas indiretas para a categoria de evidências diretas, indicando provável transporte vivo. Foi precisamente este fato que forçou os investigadores a definitivamente rejeitar a versão da defesa sobre origem teatral do saco e efeitos de áudio. Agora, a investigação entrou em etapa completamente nova. A investigação pela primeira vez teve evidências de vídeo do contato direto do suspeito Ray Fredericks com uma das vítimas desaparecidas, confirmando não apenas a presença de meio de transporte, mas também uso intencional de recursos sonoros, distrativos para mascaramento do crime. O rastro falso aberto permanecia, mas suas posições seriamente enfraqueceram. Fredericks tornava-se principal e único suspeito na série de desaparecimentos, e o caso ainda mais sombrio e complexo do que poderia parecer antes.
1º de março de 2002, os investigadores receberam um relatório do Serviço Tributário IRS que investigava a atividade financeira da empresa North Waste. No relatório foi fixado fato estranho. A firma regularmente introduzia em suas contas pequenas somas monetárias, de 120 a 150 dólares. Essas somas não pareciam suspeitas separadamente, mas em conjunto durante 24 anos de trabalho da empresa, transformaram-se em dinheiro significativo. Por que a empresa usava tal tática financeira estranha? A investigação do IRS levou exatamente 21 dias. Exatamente tanto quanto foi indicado na intimação oficial. Descobriu-se que a empresa North Waste foi criada ainda em 1978 e liquidada apenas em 2001. No desmembramento detalhado das operações bancárias, revelou-se que todos os pagamentos regulares indicados coincidiam em tempo com compras de substâncias químicas e recipientes especiais de 55 galões. Uma das principais rúbricas de gastos da empresa foi soda cáustica, porém o verdadeiro destino das compras ainda permanecia segredo da investigação. No interrogatório, a perita financeira do IRS, Mary Clark, explicou ao investigador John Parks que tal esquema financeiro tinha todos os sinais de estruturação. A essência consistia em dividir grandes somas em muitos pequenos pagamentos, cada um dos quais não ultrapassava o limite de relatório financeiro obrigatório perante as autoridades. Isso permitia evitar perguntas desnecessárias da parte dos órgãos tributários e autoridades federais. Tal abordagem testemunhava planejamento cuidadoso e prolongado das operações financeiras, e não podia ser coincidência casual. Ray Fredericks, novamente chamado para interrogatório, tradicionalmente recusou dar depoimentos. Seu advogado mais uma vez declarou que o cliente usaria o direito garantido pela 5ª emenda da Constituição dos Iquelmas Aio, recusando responder a quaisquer perguntas. A defesa empreendeu tentativa de apresentar North Waste como empresa que trabalhava para o bem da cidade e possivelmente estava relacionada com o aterro municipal ou outros objetos municipais. A lógica era simples. Se a firma realmente tivesse relação com estruturas oficiais, então sua atividade poderia ser explicada pela necessidade de manutenção de normas ecológicas na escola e distritos adjacentes. Porém, a investigação facilmente cortou esta versão. A verificação de documentos municipais e contratos não revelou nenhuma ligação da North Waste com serviços da cidade ou aterro. A empresa nunca teve encomendas municipais e todas suas operações foram estritamente privadas e fechadas do controle externo. O rastro falso da defesa foi oficialmente fechado, deixando Fredericks ainda mais vulnerável perante as acusações. Enquanto isso, peritos do FBI fizeram mais uma descoberta importante que definitivamente mudou o curso da investigação. A análise da informação bancária da empresa North Waste permitiu revelar a identidade de seu fundador. Após análise financeira profunda, foi estabelecido detalhe chocante. O número de seguro social indicado no registro da firma coincidia com o SSN pessoal de Ray Fredericks, exceto por um dígito artificialmente adicionado. Este foi um truque claramente fraudulento, permitindo por longo tempo esconder o verdadeiro proprietário da firma. Agora, a investigação tinha prova definitiva de que precisamente Fredericks foi o único criador e beneficiário da empresa North Waste. Esta descoberta significativamente fortaleceu as posições da acusação, provando não apenas a ligação financeira de Fredericks com compras de substâncias químicas, mas também seu envolvimento direto com a misteriosa van verde, regularmente vista por testemunhas próximo aos locais de desaparecimentos. 30 de agosto de 2001, meio ano antes da prisão de Ray Fredericks, Leah Sanders, de 14 anos, entrou no arquivo do condado Days. O registro no livro de registros fixou sua visita, indicando a razão do recurso. A jovem solicitou documentos sobre o qual poucos dos moradores atuais do condado poderiam saber. O que a forçou a recorrer precisamente a este ato arquival e o que ela queria encontrar? O ato arquival solicitado por Leah tinha o título Relatório da Comissão do Condado sobre Verificação do Ambiente do Porão da Escola Daysbury, de 1985. Em si,
Tal verificação poderia parecer formalidade comum, mas a solicitação da escolar alarmou o funcionário do arquivo, já que ninguém se interessava por este documento há muitos anos. A polícia, que verificou depois o livro de registros, entendeu que Leah não casualmente escolheu precisamente este relatório. Aparentemente, ela suspeitava que a verificação de 1985 poderia esconder algum segredo. Após o desaparecimento de Leah, sua melhor amiga Amanda deu depoimentos à polícia. Ela explicou por que Leah se interessou pelo documento arquival. A menina foi seriamente assustada por lenda urbana local com o título Grito no Concreto. Segundo esta história terrível, supostamente alguém há muitos anos ouviu sons estranhos vindos do ambiente do porão da escola. A lenda se espalhou entre a juventude local, mas ninguém antes de Leah se decidiu verificar sua veracidade. Interrogatório adicional do arquivista do condado, o idoso Edgar Martinez, deu à investigação mais um detalhe-chave. Ele lembrou que pouco antes do desaparecimento de Leah veio até ele o próprio Ray Fredericks. O zelador insistentemente pedia para destruir alguns documentos do arquivo, incluindo parte dos atos que ele chamou de lixo contábil. O arquivista se recusou a cumprir esta exigência, porém depois foi descoberto que do relatório original da comissão de 1985 realmente faltavam algumas páginas. Este fato despertou sérias suspeitas nos investigadores. Obviamente que alguém intencionalmente tentava esconder a verdade. No dia do desaparecimento de Leah, um dos seguranças da praça da cidade, localizada não longe da escola, notou a menina na companhia de homem desconhecido. Segundo descrição do segurança, era um jovem com aparência que fortemente lembrava Ray Fredericks, mas em idade muito mais jovem. Com base nos depoimentos da testemunha, a polícia compôs esboço. O resultado intrigou os investigadores. O homem representado no desenho quase completamente correspondia à aparência de Fredericks, mas sem cabelos grisalhos e mudanças de idade características de sua idade atual. A versão parecia estranha e irrealista, porém a polícia não podia completamente excluí-la. Peritos da polícia recorreram à tecnologia moderna de morfização computacional para esclarecimento do retrato falado composto anteriormente. Após processamento digital e comparação de retratos, a investigação obteve resultado surpreendente. O homem que o segurança viu próximo a Leah praticamente coincidia completamente com fotografias de Ray Fredericks na idade de 43 anos. Nonos, então, ano quando começou a série de desaparecimentos de jovens moradores do condado. Esta descoberta inesperada significativamente fortaleceu as suspeitas contra Fredericks. Leah claramente se aproximou demais do segredo cuidadosamente escondido por décadas. Foi precisamente este fato que poderia ter se tornado a causa de seu desaparecimento. O relatório arquival de 1985, a perda de suas páginas separadas e o contato direto de Fredericks com a menina na véspera de seu desaparecimento tornavam a situação crítica para a investigação. 5 de dezembro de 2003, no Tribunal do Condado do Estado do Oregon, Ray Fredericks foi definitivamente reconhecido culpado em todos os pontos da acusação. A investigação, que continuou por mais de 1 ano e meio, terminou com reconstrução completa e prova do esquema de crimes. Na sala do tribunal, o promotor claramente designou a única verdade que se escondia por trás de anos de segredo sombrio. Fredericks agiu sozinho. Sua única e mais eficaz arma contra a investigação foi o silêncio obstinado, completa e absoluta falta de vontade de cooperar ou explicar suas ações. Porém, o silêncio não podia mais ajudá-lo. As provas eram irrefutáveis. Cadernos com registros, empresa fictícia, North Waste, linha separada de fornecimento de energia, evidências de vídeo e dados arquivais. Tudo isso se compunha em quadro único e irrefutável. A sessão judicial final tornou-se ponto no qual todos os fatos acumulados pela investigação finalmente ganharam clareza. Os cadernos descobertos na casa de Fredericks foram completamente decifrados. A codificação, com dado, ano, sexo, data, coincidia completamente com casos registrados de desaparecimentos. Foram precisamente estes registros que permitiram rapidamente identificar 100 das 104 vítimas,
indicando a metodicidade e precisão do criminoso. Detalhes técnicos também foram esclarecidos exaustivamente. A linha separada de alimentação elétrica conduzida ao porão da escola permitia a Fredericks explorar ininterruptamente o freezer sem risco de descobrimento. O gerador na quadra esportiva criava ruído de fundo, escondendo sons suspeitos. A complexidade da realização técnica indicava plano de longo prazo e profunda premeditação dos crimes. A gravação de riso infantil descoberta na fita de vídeo revelou-se fragmento de áudio gravado na classe musical da escola, ainda em 1979. A perícia confirmou que este arquivo de áudio foi especialmente invertido para dificultar a identificação e criar atmosfera de confusão para qualquer testemunha potencial. Investigações financeiras confirmaram que a firma fictícia North Waste, criada por Fredericks sob número falso de seguro social, foi a principal fonte de fornecimento de soda cáustica e recipientes de PVC. Estes reagentes foram usados por ele para a destruição de tecidos biológicos. Os restos armazenados no freezer posteriormente foram enterrados no território das quadras esportivas de 3 condados escolares. Na última sessão judicial, após pronunciamento da sentença condenatória, Fredericks empreendeu única tentativa durante todo o tempo de evitar punição. Ele tentou engolir fragmento de pente plástico. Seu objetivo era dano às vias respiratórias e interrupção do processo judicial por estado de saúde. Porém, a tentativa revelou-se mal sucedida. Os guardas rapidamente impediram suas ações e a ajuda médica preveniu quaisquer consequências. Após breve pausa, o juiz continuou a leitura da sentença. No final do processo, o Tribunal do Condado sentenciou Ray Fredericks à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A acusação federal confirmou este status, completamente excluindo possibilidade de revisão da decisão no futuro. Em dezembro de 2003, graças ao trabalho dos investigadores e médicos legistas, foi possível estabelecer identidades de 100 vítimas das 104 oficialmente confirmadas desaparecidas. 4 vítimas restantes ainda permaneciam na categoria em desenvolvimento. Perícias de DNA continuavam sendo realizadas, mas ainda não trouxeram resultados definitivos. A sessão judicial e sentença final fecharam praticamente todas as questões sobre mecânica dos crimes, esclarecendo completamente o método de sequestro, transporte, destruição de restos e apoio financeiro das ações criminosas. Porém, algumas questões permaneceram sob sigilo. A investigação não conseguiu revelar a fonte do desvio psíquico de Fredericks. Também permaneceu aberta a questão de identificação das 4 últimas vítimas, cuja busca de DNA continuava. Toque final ao caso já revelado foi a informação fornecida pelo perito médico legal em relatório fechado. Na análise dos tecidos do acusado foi descoberto vestígio de proteína humana. Esta declaração não recebeu esclarecimentos detalhados nas sessões abertas e permaneceu apenas fato nos materiais do caso. Assim, o caso de Ray Fredericks oficialmente terminou. O Condado Dade e todo o estado do Oregon conseguiram obter respostas há muito esperadas, porém nenhuma decisão judicial já podia mudar a escala trágica das consequências de suas ações.